Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Tarde de paz a todos. Hoje é sábado, 22 de agosto de 2026. É uma grande alegria ter você conosco em mais um momento de reflexão da Sagrada Escritura aqui no programa Sal e Luz. Que a gente possa nesse momento estar abrindo os nossos corações para ouvirmos a voz do Senhor por meio da Sua palavra, que nós estejamos sensíveis àquilo que o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações. E eu espero de todo o meu coração que essa mensagem seja um instrumento de bênção e de consolo para a sua vida, mas também de correção e edificação da sua fé na caminhada cristã. Mas antes de meditarmos na palavra, convido você a gente ter um momento de oração. Vamos falar com o nosso Pai primeiro. Aquiete o seu coração por alguns instantes. Deixe de lado aquelas preocupações de ontem, as de hoje, as de amanhã, aquelas distrações que estão em volta, tirando a sua atenção, tudo aquilo que está ocupando a sua mente nesse momento. Vamos nos colocar totalmente diante do Senhor com reverência, temor e amor. Oremos. Pai amado, prepara, Senhor, o terreno do nosso coração para receber a boa semente do Teu Evangelho, que Teu Espírito Santo ilumine o texto sagrado no qual vamos meditar nesta hora, para que a gente possa, de fato, compreender os Teus caminhos, os Teus ensinamentos, que estejamos humildes para receber não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que de fato precisamos ouvir. E que o Senhor possa aumentar a nossa fé para de fato obedecer à tua vontade e que acima de tudo o nome de Cristo seja exaltado. Que de boas palavras transborde o meu coração. Ao Rei consagro aquilo que compus. Que a minha língua seja como uma pena de um habilidoso escritor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da nossa mensagem de hoje é: se você pecou, ainda há esperança. Com base no Salmo 51, versículos de 1 a 17. Eu não farei a leitura de todo o texto para que a nossa mensagem não fique muito longa, mas recomendo fortemente que você leia o texto por inteiro, se possível até mesmo antes de a gente começar a ouvir essa reflexão. Mas eu quero dizer que essa mensagem é para você que pecou há algum tempo atrás, para você que pecou ontem, para você que pecou hoje mesmo, para você que talvez tenha pecado há poucos minutos. É para você que está se sentindo desesperado, angustiado e envergonhado. A culpa está consumindo você, esmagando você, pesando sobre os seus ombros. Você está se sentindo oprimido, acusado, indigno até de levantar os seus olhos para os céus. Talvez ninguém tenha visto o que você fez. Talvez você tenha conseguido fazer tudo bem às escondidas. Talvez as pessoas em sua volta continuem olhando para você como se nada tivesse acontecido. Mas você sabe o que você fez. E o pior, Deus também sabe o que você fez. Mesmo que você tenha apagado aquelas mensagens, mesmo que você tenha tentado esconder os rastros, mesmo que você tenha mentido, ou disfarçado, ou conseguido preservar a sua reputação diante das pessoas em sua volta, você não conseguiu se esconder dos olhos do Senhor. E é justamente por isso que essa mensagem que eu escrevi precisa ser ouvida por mim, por você e por todos nós. Eu não vim aqui passar a mão na sua cabeça, como se você fosse uma vítima. Eu não quero iludir você com uma mensagem de graça barata. Eu não quero dizer que o seu pecado não foi nada. Eu não quero chamar de fraqueza aquilo que o Senhor chama de terrível pecado. Meu irmão, minha irmã,
Se você pecou, se você fez algo moralmente reprovável diante do Deus Santo, você merece uma justa condenação. Você merece o juízo. Você merece a morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é tão sério que levou o Filho de Deus à cruz. Mas também eu não quero ser tão implacável nesse momento. Não eu, mas a palavra de Deus tem uma boa notícia para você. Você não precisa fugir de Deus. Você pode correr para os braços de Deus. Porque o mesmo Deus que é santo e justo é também um Deus misericordioso e cheio de compaixão. O mesmo Deus diante de quem você pecou é o mesmo Deus diante de quem você pode ir até a Ele e confessar o seu pecado. E existe uma graça abundante e suficiente para Ele perdoar você se de fato você estiver arrependido. Davi escreveu o Salmo 51 depois de um dos episódios mais vergonhosos da sua vida. Tudo começou quando ele estava passeando pelo terraço do palácio e viu Betseba, a mulher de Urias, tomando banho despida na sua casa, e Davi a desejou no seu coração. Então Davi manda seu servo chamar essa mulher e, mesmo sabendo que ela era casada, ele adulterou com ela. E quando descobriu que Betseba estava grávida daquela relação, fruto daquela relação, ele tenta esconder o seu pecado, chegando a chamar Urias, um dos seus mais leais e valentes soldados, para que voltasse da guerra e estivesse com sua mulher. Mas diante da fidelidade de Urias aos seus companheiros que estavam no campo de batalhas, Urias disse: não, eu não quero voltar. Então o plano de Davi não funcionou. Então, uma segunda tentativa, ainda mais terrível, de encobrir o seu pecado, Davi ordena que Urias fosse colocado na frente da batalha, onde certamente ele seria morto. E assim aconteceu. Urias morreu. Davi tomou Betseba por sua mulher e por algum tempo ele tentou seguir a sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas durante algum tempo, não para sempre, Davi tentou encobrir aquilo que ele havia feito. Mas aí o Senhor revela tudo ao profeta Natã. E no segundo livro de Samuel, capítulo 12, o profeta confronta Davi. Em outras palavras, após lhe contar uma história de alguém que cometeu uma injustiça, uma iniquidade, ele diz: Davi, você é esse homem que cometeu essa iniquidade. Você foi o homem que foi completamente injusto e impiedoso. O pecado escondido foi trazido à luz. E o interessante é que quando Natã conta a história do homem que cometeu injustiça, Davi disse que esse homem merecia ser morto. A gente quer a morte para os outros, mas não para o nosso pecado. E é nesse contexto que nasce o Salmo 51. Davi, interessante que ele não começa dizendo: Senhor, eu cometi um pequeno erro. Não. Ele começa já clamando ao Senhor. No versículo 1 ele diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Davi compreendeu a tamanha gravidade que havia feito. Ele não culpou Betseba. A culpa não era de Betseba, porque afinal ela tinha que obedecer à ordem de um rei. Ela praticamente foi estuprada. Davi aqui também ele não culpa as circunstâncias. Eu estava ali, pouco sem fazer nada e aconteceu. Não, ele não justifica. Ele também não culpou a tentação. Ele não tentou justificar dizendo que era um homem e que tinha desejos no seu coração.
Ele diz no versículo 4, ele afirma claramente: Eu pequei, Senhor, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quer que eu diga uma coisa a você? Você precisa parar de negociar com o seu pecado. Davi disse no versículo 2, Eu conheço as minhas transgressões. Você e eu precisamos conhecer as nossas transgressões, e nós conhecemos. Talvez você esteja dizendo: eu só caí porque estava muito fraco na fé. Eu fiz isso porque fui provocado. Todo mundo faz, porque eu não poderia fazer. Ou talvez você esteja pensando aí: não foi tão grave assim o que eu fiz, foi apenas um deslize, um ponto fora da curva. Então você esteja pensando: eu não tinha intenção de fazer, aconteceu. Eu merecia um pouco de felicidade também. Eu precisava descobrir algo novo, a liberdade. Não foi eu que fui atrás, a tentação é que veio a mim. Não, meu irmão, não. Se Deus chama de pecado aquilo que é pecado, se Deus diz que não é a vontade dele para as nossas vidas, a gente não tem que estar dando justificativa humana, tentando mascarar o nosso pecado em algo ingênuo e inocente. Transgressão é transgressão e pronto. Deus gosta da verdade. Deus não gosta de quem fica fingindo. Tanto que no versículo 6, Davi vai dizer: Eis que o Senhor se agrada da verdade. O Senhor se agrada da verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não é o pai da mentira. Mas quer que eu diga uma coisa a você? Sabe quando você começa a retomar a sua consciência de pecado, a sua consciência de que você cometeu algo monstruoso, e você começa a se arrepender de fato? É quando você para de se justificar, quando você para de se defender, de ser seu próprio advogado e começa a reconhecer e a condenar o seu pecado. Meus irmãos, o pecado não é apenas uma quebra de regras, é uma afronta contra o Deus Santo. É uma ruptura de fidelidade, de aliança com Deus. É dizer por meio das nossas ações: eu quero, eu desejo, eu cobiço, eu tenho ambição por aquilo que Deus proibiu, mais do que eu quero obedecer ao próprio Deus. Por isso Davi diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal perante os teus olhos. O pecado contra pessoas é também pecado contra Deus. José, é impressionante que José do Egito compreendeu muito bem isso quando recusou a mulher de Potifar. Ora, dormir, entenda como ter relação com a mulher de Potifar, traria prazer carnal a José. Afinal, a mulher de um rei não é uma mulher desafeiçoada. Certamente é uma mulher bonita. O rei poderia escolher a mais bela das mulheres. Mas sabe o que José disse em Gênesis 39, versículo 9? Veja que declaração ele diz: Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra o meu Deus? José, ele prefere abdicar do prazer com a mulher de Potifar para passar anos na prisão, para sofrer na prisão. Sabe de uma coisa? Você não está decepcionado apenas consigo mesmo. Você pecou contra Deus. E isso deve produzir em você quebrantamento. Mas esse peso da culpa aí que você está carregando deve levar você a uma só atitude. E não é fugir, não. Você não precisa fugir. Você só precisa confessar. E Davi diz no versículo 2: Senhor,
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Observe a forma de Davi falar: lava-me, purifica-me, apaga as minhas transgressões. Davi não está pedindo simplesmente para se sentir melhor, você entendeu? Ele quer ser perdoado. Existe uma diferença enorme entre remorso e arrependimento, e você deve saber essa diferença. O remorso diz: eu odeio me sentir assim do jeito que eu tô. Mas o arrependimento diz: eu odeio o pecado que eu cometi. O remorso ele vai dizer: eu tenho medo das circunstâncias, das consequências que podem acontecer. Mas o arrependimento não. O arrependimento vai dizer: eu entristeci o coração do meu Pai, o nosso Pai Celestial. O remorso, ele quer o alívio, mas o arrependimento não, ele quer transformação. O remorso, ele quer esconder a culpa, continuar escondendo, mas o arrependimento traz a culpa para a luz. Provérbios 28, versículo 13 diz que a gente não deve encobrir as nossas transgressões, porque se nós continuarmos a encobri-las, jamais iremos prosperar. Mas se nós confessarmos os nossos pecados, alcançaremos misericórdia. Então você quer misericórdia, meu irmão? Eu vou perguntar de novo para você: você quer misericórdia? Confesse, abra sua boca. Você quer perdão? Pare de esconder. Você quer restauração? Abandone o pecado. Você não precisa pagar promessa. Não, meu irmão. Você não precisa pagar penitência, subir escadarias de joelho, pagar indulgências, fazer peregrinações a lugares santos. Você não precisa beijar ou venerar relíquias e imagens. O versículo 17 desse Salmo 51 de Davi diz que o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado. E se você tem um espírito quebrantado, que é algo que nasce dentro de você, não é algo externo, isso basta. Não faça uma oração apenas para aliviar a sua consciência e depois volte deliberadamente ao pecado. Não use a graça de Deus como anestesia para continuar transgredindo. A graça não existe para tornar o seu pecado confortável e permissível. Pelo contrário, a graça existe justamente para nos libertar do domínio do pecado, da escravidão desse pecado. Mas vamos voltar aqui para a oração de confissão de Davi, o Salmo 51. No versículo 10, o texto nos faz pensar sobre o arrependimento. E ele mostra que o verdadeiro arrependimento não é apenas chorar, não é algo emocional, é voltar-se de fato para Deus. Davi faz um clamor a Deus no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável é aquele é um espírito que resiste às tentações, ele é inabalável, ele resiste ao pecado, ele não cai facilmente. E veja outra expressão que Davi usa: renova. Isso é algo extraordinário. Davi não pede simplesmente: Senhor, tire essa sensação ruim de mim. Ele pede: muda o meu coração, muda, cria em mim, recria. Aqui a gente precisa também tomar muito cuidado com uma verdade importante. Se, meu irmão, você cair novamente em uma luta contra determinado pecado, um pecado específico, isso não significa automaticamente que o seu arrependimento anterior foi falso. Um cristão verdadeiro, ele pode acontecer que ele volte a tropeçar, a lutar e até cair novamente naquele pecado. Porque a santificação, ela é diária e ela é progressiva. Mas existe uma diferença entre a gente cair em pecado e a gente odiar a queda.
e a gente planejar permanecer naquele pecado enquanto a gente usa e abusa do perdão de Deus como desculpa. É o que a gente chama de pecado deliberado. Em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, Paulo vai perguntar: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? E ele mesmo vai responder, óbvio, né? De modo nenhum. Ah, porque existe graça, nós vamos permanecer no pecado? Claro, de modo nenhum. Se você pensar assim, eu sei que Deus vai me perdoar, então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Isso, meu irmão, isso não é arrependimento. Isso é presunção. Você está brincando com Deus. E você está brincando com a paciência de Deus. Você parece um menino teimoso e inconsequente. Mas lembre-se que a palavra de Deus diz que Deus nos corrige com vara. E a nossa oração, ela deve ser: Senhor, eu pequei. Eu odeio aquilo que eu fiz. Eu não quero mais, Senhor, continuar assim. Dá-me forças para abandonar esse mal, essa desgraça. Essa é a palavra de alguém que deseja se voltar de coração sincero para o Senhor. Eu vou repetir para você. Talvez você caia novamente. Mas quando você cair, não faça do pecado a sua casa, meu irmão. Não faça do pecado a sua morada. Que o Espírito Santo, ele esteja sempre lhe convencendo que aí não é o seu lugar não. Aí não é o seu ambiente. Que aí é um precipício. Procure ajuda, procure cortar aquilo que precisa ser cortado. Agora, não corte e deixe aquele toco, não. Corte pela raiz. Rompa com aquilo que alimenta a sua tentação, as tentações da vida. Tem muitas coisas que alimentam as tentações na nossa vida, que nos enfraquece na fé. Filmes, músicas, más companhias, lugares que frequentamos que não deveríamos frequentar, entretenimento, seja lá o que for que esteja enfraquecendo a sua fé e fazendo você se afastar de uma vida de santidade. Peça perdão a quem você feriu também, porque isso libertará você. E corra novamente para Jesus. Corra novamente para Jesus. Mas o texto nos aponta, nos mostra uma outra verdade sobre o arrependimento, que a grande esperança não está em si na força do nosso arrependimento, mas na grandeza da graça de Deus. Não é pelo que fazemos que somos perdoados. Nós já fomos perdoados na cruz. Foi pelo que Cristo fez na cruz do Calvário. Davi não diz: Senhor, perdoa-me porque eu sou um homem bom. Perdoa-me porque o Senhor me ungiu. Perdoa-me porque o Senhor me escolheu. Perdoa-me porque eu sou o rei de Israel. Não, ele não diz isso. Ele diz muito pelo contrário: compadece-te de mim segundo a tua benignidade. Não a benignidade de Davi, mas a benignidade de Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Eu acho isso lindo, meus irmãos, quando Davi diz a multidão das misericórdias de Deus. A misericórdia de Deus não é pequena, não é isso aqui. É uma multidão que apaga as nossas transgressões. Olha só a beleza do Evangelho. A esperança de Davi não está na qualidade do próprio Davi, está na misericórdia de Deus. E essa é a nossa única esperança. Tenha certeza disso, é olhar para Cristo. Olheis para mim e sereis salvos. Romanos 5, versículo 20 diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus cobre o nosso pecado. Não existe pecado que seja tão grande que a capacidade de Cristo de salvar um pecador não seja suficiente para perdoar alguém que verdadeiramente se arrepende e crê na promessa de Deus. Isso não significa que exista
também pecado pequeno, ou que a graça seja uma autorização para pecar, como nós dizemos. Significa que o sangue de Cristo ele é suficiente para purificar o pecador, todo aquele que vem a ele. Ele não lançará fora. O apóstolo João vai escrever na sua primeira carta, capítulo 1, verso 9, um texto que nós dizemos praticamente todo domingo, no livro de oração comum, se confessarmos os nossos pecados. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja o que diz o texto: se confessarmos, há uma condição. Temos essa rica e poderosa promessa do Senhor. Que palavra abençoadora. Você talvez esteja dizendo aí: mas, pastor, o senhor não sabe o que fez. Foi algo terrível, foi algo imperdoável. Eu não deveria nem estar aqui falando com o senhor. Realmente, meu irmão, eu não sei o que você fez, não. Mas a questão não é se eu sei o que você fez e se o seu pecado foi grande demais. A questão que eu quero falar aqui, que eu estou tentando dizer para você, é que Cristo é suficiente. Porque talvez você diga: eu fui longe demais, mas Cristo foi mais longe por você. Ele andou uma segunda légua. Talvez você tenha dito: eu sou um traidor, mas Cristo, o próprio Cristo, foi traído para perdoar as nossas transgressões. E ele te diz nesse momento: eu sou um advogado fiel. Se você traiu, ele é fiel. Talvez você diga: mas eu sou uma mentira. Eu menti para muitas pessoas. Eu sou uma farsa. Mas Cristo está te dizendo nesse momento: eu sou a verdade. Talvez você diga: eu estou impuro, eu estou sujo, eu estou manchado. A minha vida manchou-se de vez. Episódios que aconteceram que não podem ser mais apagados. Ele te diz: eu posso te purificar e lançar no mar do esquecimento, tudo aquilo que você fez. Mas eu destruí relacionamentos. Não há nada, meu irmão, que Cristo não possa restaurar de acordo com a sua vontade. Se ele quiser restaurar, ele vai restaurar. Mas eu fiz algo vergonhoso. Meu irmão, que vergonha maior alguém pode ter sofrido nessa vida, senão o próprio Cristo? Ser crucificado, despido. Ele foi exposto publicamente na cruz. Ele passou a maior vergonha desse mundo para salvar a sua vida. Mas, pastor, eu não consigo me perdoar. Eu sei que é difícil. E isso talvez leva tempo. Mas quanto mais o tempo passa, aquela pessoa vai entrando em desespero, vai acumulando no coração um sentimento de até tirar a sua própria vida. Mas o Evangelho não manda você encontrar solução nessas coisas. Ele não manda você encontrar a salvação em sua capacidade de perdoar a si mesmo. Ele manda você olhar para a graça de Cristo. Em Hebreus 4,16 diz que nós podemos sim nos achegar confiadamente junto ao trono da graça de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então não faça nenhuma besteira com você, não faça nenhuma besteira com ninguém. Não mate Urias, não mate você mesmo, não mate seus sonhos. Você não precisa fazer nada. O Senhor tem socorro, tem ajuda para a sua vida hoje. Agora, tem um grande detalhe. Você precisa discernir a voz de Deus e a voz do acusador, que é o diabo. Talvez a voz que você esteja ouvindo é a voz do diabo. Existe sim. Nós não vamos aqui passar pano para isso.
Mas existe sim uma advertência que você precisa ouvir e você está ouvindo nesse momento. Essa advertência, ela vem de Deus. O que nós estamos falando aqui é a palavra de Deus. Mas essa advertência, essa admoestação, ela vem acompanhada com um oferecimento de perdão, de uma segunda chance, de uma nova oportunidade. Como Naamã, ele mostrou o pecado a Davi, mas ao mesmo tempo, Deus lhe mostrou um caminho de restauração. Mas tem uma acusação que nos massacra, que nos abate de tal maneira que nos faz pensar em desistir de tudo, que não tem mais jeito, que não há mais solução. E essa acusação, ela não vem de Deus, ela vem do inimigo, porque o desejo do inimigo é nos destruir, é nos afundar cada vez mais. Essa acusação, ela precisa, meu irmão, ser rejeitada. O Espírito Santo, quando vem ao nosso coração, ele vem nos convencendo do pecado, mas também nos dando graça, dando uma oportunidade de arrependimento, de uma nova vida, de um recomeço. Mas Satanás quer usar essa sua culpa aí para dizer você está definitivamente condenado. Deus nunca vai perdoar você. Não adianta mais você estar aí orando, tentando ler a Bíblia, tentando buscar ir para a igreja. Você é um fracasso, você acabou. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 8, verso 1, exatamente ao contrário. Portanto, agora já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele cancelou a nossa dívida na cruz. Existe um caminho de volta para a casa do Pai e ele ainda está lá. O mesmo caminho que fez o filho pródigo da parábola de Lucas, capítulo 15, está aberto para você também. Eu queria fazer uma comparação aqui. Você lembra de Pedro? Pedro, ele pecou gravemente quando Jesus negou, quando negou a Jesus. E Judas Iscariotes também traiu a Jesus. Os dois falharam com Jesus? Falharam. E ambos sentiram o peso do que fizeram? Sentiram. Mas tem uma grande diferença aqui, meus irmãos. Em João 13, 27, diz que Satanás entrou em Judas. Mas eu me lembro que Jesus uma vez disse a Pedro: Pedro, Satanás ele pediu para te peneirar. Ou seja, para fazer com que você fosse tragado. Mas Jesus olha para Pedro e diz: mas eu roguei por ti. Tem uma grande diferença porque Pedro voltou-se para Cristo e Judas entregou-se ao desespero. Ele foi lá, sentiu remorso, devolveu as moedas que tinha recebido e se enforcou, cometeu suicídio. Por outro lado, depois da sua queda, Pedro foi restaurado pelo Senhor. Isso nos ensina algo muito precioso. O pecado, ele não precisa ser o capítulo final da nossa história. Miqueias capítulo 7, versículo 8 diz: ainda que eu tenha pecado, que eu tenha caído, levantar-me-ei. Meu amigo, você caiu? Levante-se agora mesmo. Talvez esteja difícil você se levantar. Talvez você não esteja nem conseguindo orar, abrir a Bíblia, ir para a igreja, olhar para Deus. Talvez você não esteja conseguindo nem louvar ao Senhor. Mas no versículo 15, dê uma olhada no versículo 15, Davi ora ao Senhor dizendo assim: abre, Senhor, os meus lábios e minha boca manifestará o teu louvor. Meu irmão, sua boca está fechada por causa do pecado. Por isso que você não consegue louvar ao Senhor como antes. Então abra sua boca, primeiro confesse o seu pecado e ela manifestará o louvor ao Senhor. Veja o resultado que isso produz na nossa vida. Talvez você tenha parado de evangelizar também, de falar de Jesus, das boas novas. Talvez você aí esteja
sem desejo de cumprir a missão do ide por todo mundo, anunciar e pregar o evangelho a toda criatura, a exercer o seu ministério. Mas no versículo 13, dê uma olhada aí, Davi diz que quando nós somos restaurados, então voltamos a ensinar as pessoas os caminhos de Deus, e elas se converterão ao Deus vivo e verdadeiro. Ora, lá em Mateus 28, a grande comissão diz que a missão é uma das partes da missão é ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele tinha ensinado aos apóstolos. Então, isso aqui é missão pura, meu irmão. Você está paralisado na missão por conta do pecado. O pecado lhe paralisou. Então, enquanto você estiver encobrindo o seu pecado, enquanto você não confessar, enquanto você não se arrepender, você não vai conseguir ensinar a ninguém o caminho de Deus. Porque você se perdeu no caminho de Deus. Você mesmo se perdeu no caminho de Deus. E como elas vão se converter ao Deus vivo e verdadeiro se você não tem dado testemunho? Meu irmão, talvez você esteja aí como Adão, que quando pecou se escondeu, se envergonhou, ficou ali atrás da árvore, se encobrindo as suas partes íntimas com plantas, com vergonha de Deus. Mas o Evangelho nos chama a fazer exatamente o contrário. Busca o Senhor nesse momento. Essa é a hora de buscar ao Senhor. Eu vim aqui para te dizer isso. O Senhor é aquele que conhece a profundidade da sua miséria. E Ele conhece tudo sobre você. Tudo que você fez e o que você é. Conhece o teu coração, mas Ele é justamente o único que pode oferecer a você a misericórdia que você precisa hoje. Nunca esqueça disso. Cristo ele não morreu pelos justos, não. Ele morreu por pessoas que são pecadoras. Ele não morreu por pessoas que se acham suficientemente boas. Não por aquelas que se acham que nunca caíram, mas por aquelas que batem no peito, como Davi e como aquele publicano lá da parábola, que diz assim: eu não sou merecedor. Não sou merecedor. E se hoje você está quebrantado, se você está arrependido, cansado do seu pecado e deseja voltar-se para Deus, não permaneça prostrado diante da sua culpa. Não diga: primeiro, eu já ouvi tanto isso, primeiro eu vou consertar minha vida, vou parar, deixar isso, vou deixar aquilo, para depois ir para Deus. Não, o caminho exatamente é o contrário. O caminho exatamente é o contrário. Primeiro você vai para Deus, onde você encontra refúgio, sombra debaixo das suas asas, porque você está correndo do leão que quer lhe devorar. Mas debaixo das asas de Deus, as garras do leão de Judá irá lhe defender. Depois, aí sim, ele consertará a sua vida dia após dia. Ele fará um vaso novo, vaso novo. Talvez você esteja ouvindo com lágrimas nos olhos essa mensagem. E isso é bom, chorar pelos nossos pecados. Chorar pelos nossos pecados. A gente chora por tantas coisas, mas a gente talvez tenha deixado de chorar pelos nossos pecados. Mas, como diz o versículo 8, o Senhor ele é poderoso para te devolver novamente júbilo e alegria. E no versículo 12, Davi ora pedindo ao Senhor: Senhor, me restitui a alegria da tua salvação. Não existe, meu irmão, maior alegria que essa, a alegria da salvação, a alegria de ser perdoado, a alegria de estar com o Senhor, em comunhão com o Senhor, na presença do Senhor. Essa alegria que vem de um coração regenerado.
Talvez ninguém saiba o que está acontecendo aí dentro de você. O seu cansaço, a sua culpa pesada. Você olha para aquilo que fez e pensa: como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Talvez ninguém saiba o quanto você está decepcionado consigo mesmo. Mas creia nas palavras, eu quero terminar dizendo isso. É muito importante que você tome essa palavra no seu coração agora, nesse momento. Creia nas palavras do Senhor Jesus ditas em Mateus capítulo 11, verso 28. Jesus falando suavemente ao seu coração. Venha a mim, filho. Você que está cansado, você que está oprimido, e eu vou te dar alívio. E então, recomece e descanse na paz do Senhor Jesus. Que Deus nos ajude, nos faça ser fiéis a essa palavra, que a gente possa recomeçar e descansar na paz de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.